Então, galera, hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre os ruminantes, né? Como que é a anatomia deles. Para quem já faz o curso de zootecnia, é algo que é mais palatável, né? Algo que você já viu algumas vezes, é uma das primeiras coisas que nós aprendemos. Mas para quem ainda está entrando, quem não conhece nada da zootecnia, é uma maneira aí de ver um pouco a questão da anatomia desses animais. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, os ruminantes eles não conseguem digerir a forragem por si só. Eles não conseguem, eles não possuem, né, os mamíferos não possuem enzimas capazes de destruir a celulose. Na real, nenhum animal possui uma enzima capaz de destruir a celulose. Então eles não consomem por si só. Por isso, esses animais vivem em simbiose com micro-organismos que são presentes ao longo do trato digestório, principalmente no rumen. E essas bactérias, né, esses micro-organismos é que são capazes de degradar essa celulose. Para isso, nós vamos explicar um pouco a questão anatômica e depois ir um pouco para essa questão micro-organismo. A anatomia desses animais é um pouco diferente, né? Eles são animais poligástricos, ou seja, o estômago deles é dividido em mais de uma parte, né? Várias partes. No caso dos ruminantes, ele é dividido em 4 partes: rumen, retículo, omaso e abomaso. O rumen é a maior porção. Nele, o alimento é revirado, principalmente por causa dos pilares do rumen, que ficam em movimento. E quando vai fazendo essa revolta, né, essa mistura do alimento, as porções que já estão mais finas acabam descendo e as maiores ficam na parte superior do rumen. Essas partes que são maiores, elas vão ser deglutidas, né, para serem ruminadas. Essa parte também é onde ficam a maioria dos micro-organismos. Essa parte, quando ela está maior, ela é levada para o retículo. No retículo, esse alimento é misturado com saliva e retorna à boca para sofrer a mastigação. Então, está no rumen, é grande, vai para o retículo, fica logo do lado do rumen, e então volta para a boca para o alimento ser ruminado. Quando a porção já está pequena demais, já está diminuta demais, ele segue para o omaso. O omaso, ele lembra um pouco um monte de folha sobreposta uma da outra, né? E ele tem a função de absorver a água contida no bolo alimentar, principalmente a saliva que está ali misturada, além de sais minerais e ácidos graxos. Então, o alimento ele vai para esse omaso, onde retira a quantidade de água que ele tem e alguns sais minerais e deixa ele mais sólido, digamos assim. A partir desse momento, esse bolo alimentar segue então para o abomaso. Esse abomaso é o que corresponde, por assim dizer, ao estômago dos monogástricos, né? Neste órgão existem glândulas que acabam secretando as enzimas digestivas, como a pepsina no caso, além de hormônios como a gastrina, ácido clorídrico e água. Então é ali que acontece a digestão enzimática, química desses alimentos. Após passar pelo abomaso, o bolo alimentar segue por um caminho extremamente semelhante ao dos monogástricos, né? Passando por todas as porções do intestino, sofrendo desabsorções, sofrendo ações de outras enzimas. Então, depois que passa do abomaso para frente, é basicamente igual entre um e outro. Tá, mas se temos essa diferença entre eles, então quer dizer que todo herbívoro é um poligástrico? Afinal, o herbívoro ele não consegue quebrar a celulose? Não, não necessariamente. Os ruminantes são herbívoros que possuem a sua câmara de fermentação, o local onde as bactérias fermentam as plantas, antes do estômago químico. Então ela tem o rumen antes do abomaso. Mas algumas espécies de herbívoros, como os cavalos e os coelhos, eles possuem a câmara de fermentação depois do estômago, ou seja, posterior ao estômago. Nestes animais, partes do intestino deles são extremamente desenvolvidas para que o alimento seja alojado ali e as bactérias consigam agir. O do cavalo eu não lembro exatamente qual que é, mas é uma porção dele que é extremamente longa e comprida, tanto que gera vários problemas recorrentes com torções e tudo mais. E os coelhos é o seco. Ali são alojados e fermentam e tem absorção, não totalmente igual ao outro, mas acontece. Humanos também acontece a fermentação posterior e tudo mais. Os coelhos eles ainda são capazes de separar os nutrientes das fezes e efetuar a secotrofagia, que é o ato de comer os nutrientes que existem ali no seco. Então ele separa as fezes do alimento
dos nutrientes da fermentação, pega e alimenta disso. Ele retira diretamente do ânus e come essa parte. Não é as fezes, tá? É separado, mas é o seco, né? O bolo que está ali no seco. E basicamente é isso, é uma parte bem resumida. A digestão dos ruminantes em si é um processo muito mais complexo, que envolve absorção de ácidos graxos de cadeia curta, média e longa, e dos outros nutrientes, e como que acontece esse processo. Mas já é um assunto um pouco mais longo, em 5 minutos é meio difícil conseguir explicar tudo isso. Tem uma matéria específica só sobre fisiologia da digestão, além das outras matérias que a gente acaba vendo um pouco sobre isso, como anatomia e alimentação e nutrição de ruminantes e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, é isso aí. Obrigado, até semana que vem. Busquem conhecimento, né? A internet está cheia, basta querer. E é isso aí, até semana que vem. Se tudo der certo, né? O final do período permitir. E até a próxima. Valeu!